Olá, graça e paz. Nesse vídeo, dentre outros tantos que eu postei aqui no YouTube, nós vamos trabalhar sobre estudos bíblicos. Nós vamos trabalhar com apenas um versículo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Talvez seja o versículo mais conhecido da humanidade, versículo bíblico mais conhecido da humanidade. É o primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Centenas de livros foram escritos sobre o Salmo 23. As pessoas sabem o Salmo 23 de cor salteado. Todo mundo praticamente que cita a Bíblia conhece o Salmo 23. E nós não vamos trabalhar no Salmo 23 todo. Eu só quero, nesse pequeno vídeo, abordar só o primeiro versículo, mas talvez de uma forma, a proposta é uma lente diferente, uma interpretação um pouco diferenciada. Quando nós nos deparamos com esse salmo lindo de Davi, feito por Davi, de sua pena, vamos dizer assim, a proposta aqui é trabalhar apenas com essa frase: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Veja só, o primeiro tópico que eu quero abordar aqui. O Senhor. O Senhor é um conceito absoluto, porque Deus, ele tem o senhorio de todas as coisas. Independentemente de eu crer, as pessoas creem, ele vai continuar sendo o Senhor. Ele tem o domínio de todas as coisas. Então o Senhor, é um conceito absoluto e um conceito independente. Agora, a segunda titulação que aparece aqui nesse versículo, meu pastor, é um conceito, não é um conceito absoluto, é um conceito relativo. Por quê? O Senhor vem acompanhado do artigo definido. Não é um Senhor. Define aqui o Senhor, porque ele é o Senhor. Agora, meu pastor vem acompanhado de um pronome possessivo. Por que eu estou afirmando que o conceito é relativo? Porque ele será meu pastor se eu quiser que ele seja, porque ele vai me respeitar. Ele não será o meu pastor se eu não quiser que ele seja. Mas eu abro um parênteses aqui dizendo que eu o quero como meu pastor e sempre o tive como meu pastor desde a minha meninice. Mas o conceito meu pastor é um conceito acompanhado de um pronome possessivo, esse pronome possessivo que eu o trago para mim. Mas se eu não quiser fazê-lo, ele não será o meu pastor. Perceba a ideia? Então, um conceito é absoluto porque é o senhorio dele, independente de eu querer ou não. Ele sempre será Senhor. Mas meu pastor, ele será meu pastor se eu quiser que ele seja, porque ele vai respeitar o meu livre-arbítrio. Então ele vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele comigo, ele não vai arrombar a porta do meu coração. Mas interessante que quando se diz o Senhor e meu pastor, existe um verbo que faz essa conexão, que é o verbo ser. Ele é. O verbo ser é mais forte do que estar. Estar é passageiro. Esse está na dimensão do ser. Esse verbo ser, ele está na dimensão da identidade, porque ele é. Ele não está, ele é. Ele é permanentemente. Por isso que quando ele se apresentou para Moisés, ele disse para Moisés: olha, diga ao faraó que quem falou com você é o eu sou, porque ele estabelece aqui um ser permanente, um ser eterno. Então nós vamos trabalhar aqui com... Então se nós aglutinarmos e juntarmos e vincularmos esse ser absoluto, o Senhor que é absoluto, com essa ideia de relativização, nós vamos aglutinar e vamos trazer para nós e vamos dizer assim, termos paz para sempre, porque nós vamos trazê-lo para nós. Mas
tem outra situação aqui no texto. O Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Então, nós vemos aqui que são duas frases na relação de antecedente e consequente. Percebam bem, qual é o antecedente aqui? O Senhor é o meu pastor. E o consequente, nada me faltará. Mas veja bem, se eu alterar o antecedente, forçosamente, via de consequência, o consequente vai ser alterado, porque há uma relação aqui de causa e efeito. Percebam, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O antecedente, o Senhor é meu pastor, consequente, nada me faltará. Se eu alterar esse antecedente, o Senhor não é mais o meu pastor, então o consequente vai ser alterado. Muitas coisas vão me faltar. Percebam que esse antecedente que determina o consequente. Essa causa, cessando a causa, cessa o efeito. Se eu não o tiver como o meu pastor, esse Senhor absoluto, dono de todas as coisas, criador de todas as coisas, se eu não o conectar no pronome possessivo e trazê-lo para mim, eu posso ter falta. As pessoas pegam esse texto e banalizam e trazem. Há um texto bíblico que fala assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são de baixo. As pessoas olham logo, isso aqui nada me faltará, logo pensa de material. Materializa isso daqui, não vai me faltar o carro, a casa. O texto não está falando nada disso. Davi não estava muito longe de estabelecer essa expressão. Davi estava falando de algo muito maior do que simplesmente um carro, uma casa. Ele estava falando de não faltar a salvação, não faltar o descanso, não faltar aquilo que são valores mais nobres do que bens materiais que perecem. Então veja só, há uma relação aqui de antecedente e consequente. Eu propus aqui alterar o antecedente para fazer o consequente ser alterado para explicação, meramente para explicação. Mas eu posso também, numa reciprocidade de estudo, alterar e investigar o consequente para ver como está o meu antecedente. Vou explicar melhor. Se alguma coisa tem me faltado, se a alegria, a paz, a tranquilidade, a serenidade, o amor, esses valores sublimes, se tem me faltado isso, o discernimento, a sabedoria, se tem me faltado isso, eu tenho que verificar se esse Senhor tem sido o meu pastor, ou se eu tenho me pastoreado a mim mesmo. Se eu pastorear a mim mesmo, algumas coisas vão faltar. Mas para eu trabalhar com esse consequente aqui, eu vou investigar, alguma coisa tem me faltado na minha vida. Então eu vou ter que voltar num retrospecto emotivo, afetivo, emocional, sobretudo espiritual, para saber se esse Deus tem sido o meu pastor, se eu tenho permitido esse pastoreio da parte dele. Essa é uma ideia. E nós vamos trabalhar com uma terceira colocação aqui, que é uma ideia, alguns não vão crer, mas eu vou trabalhar aqui com uma ideia, que é uma ideia do cristianismo, que é a leitura trinitária deste texto. Então percebam bem, o Senhor está falando do Deus Criador, Deus Pai. Né? Nós vamos trabalhar aqui com essa tríade divina, essa colocação aqui, vamos dizer, triádica, essa trilogia. O Senhor Deus está falando do Pai. Agora, que pastor é esse? Lá no livro de João, Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor, que cuida das ovelhas. Então nós vamos ver aqui, aparece aqui Deus Pai, o Senhor, aparece aqui pastor, que é a segunda pessoa da Trindade. Aí alguém vai dizer, mas espera aí, aqui está confundindo. O Senhor é o meu pastor. Mas há um texto de João, eu vou abrir aqui um texto lá de João, que há algo muito interessante.
não estava prevendo abrir aqui esse texto, por isso que eu estou procurando e eu não sei onde ele se encontra, mas eu vou achá-lo aqui. Achei. No livro do Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 30, é um versículo bem pequenininho. Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Então, o Senhor meu pastor, eu e o Pai somos um. Pai e Filho aqui aglutinado numa ideia de unidade, numa ideia de divindade, mas de unidade no pluralismo. Então é a unidade de um pluralismo. O Senhor é o meu pastor. E há um texto também, lá em João, que Jesus diz o seguinte, olha, eu não vos deixarei órfãos. Como se ele estivesse dizendo, olha, nada vai faltar para vocês. Por quê? Porque eu enviarei outro Consolador. Se eu não for, eu não vou enviá-lo. Mas se eu for, eu enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele estava dizendo sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre o lado do Pentecoste. Então ele trabalha aqui com a ideia da terceira pessoa da Trindade. Então o Senhor, nós vemos aqui revelado o Pai. Meu pastor, que aí fala a ideia do Filho como pastoreio. Tanto que Jesus vai dizer, as minhas ovelhas conhecem minha voz. Então ele estava querendo dizer, não são todas as ovelhas que me conhecem, mas as minhas me conhecem. Então ele estava colocando também um pronome possessivo. Isso é bastante sugestivo para um outro estudo. Então nós vemos aqui, o Senhor, como a primeira pessoa da Trindade, não são três deuses, não há um politeísmo, há um monoteísmo revelado em três pessoas. Por isso que Paulo vai dizer, tá um texto neotestamentário diz o seguinte, fala sobre o mistério de Cristo, porque é mistério isso. O Senhor é o meu pastor. E no trecho nada me faltará, está subjacente nessa frase nada me faltará, subjaz a ideia de que não faltará, por quê? Porque não faltará o Consolador. E nós vemos aqui escondido, se é que eu posso usar essa expressão, escondido aqui a figura do Espírito Santo. Então nós temos o Senhor, aqui o Pai, meu pastor, Filho, e não me faltará porque não vai faltar o Consolador, que é a ideia do Espírito Santo. Nós encerramos aqui essa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo apenas num versículo. Nós trabalhamos com antecedente e consequente, trabalhamos com essa ideia linguística, trabalhamos com a ideia do pluralismo na unidade, e nesse trecho, um trecho lindo e maravilhoso, que o Davi vai usar essa expressão a Deus, Senhor, o Senhor é o meu pastor, eu trago o Senhor para mim, e eu sei, tenho certeza absoluta, ele não disse o seguinte, porque quando ele disse, o Senhor é o meu pastor, era muito fácil para Davi dizer o seguinte, percebam bem os que me ouvem, seria muito fácil para Davi dizer o seguinte, o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltou. Porque se ele dissesse no passado, o passado é um tempo fechado. É muito fácil você concluir, nada me faltou, e eu faço uma retrospectiva na minha vida e nada me faltou, então o Senhor é meu pastor. Agora, aqui é um exercício de fé de Davi, porque ele diz o seguinte, o Senhor é meu pastor, tudo bem, nada me faltou, mas nada me faltará. Então ele estava prevendo, aí ele fez um exercício de fé, ele estava prevendo que nada lhe faltaria em razão da sua fé nesse Senhor que ele estava colocando como seu pastor. Então veja só, nós trabalhamos aqui com umas conjecturas espirituais dentro de um pequeno versículo, mas que é importante para nós. Não é apenas um devocional, é uma doutrina, e dentro dessa doutrina também há um devocional, porque o nosso convite aqui é que você também aceite esse Senhor como seu pastor, e certamente o consequente virá. Não vou dizer o consequente porque eu acabei de dizer o consequente. Graça e paz a todos, que Deus os abençoe.